Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 8 de janeiro de 2024, 20 horas e 39 minutos. Aqui tá um calor terrível, tô cansada de calor. Aqui hoje o dia foi tremendo. Não sei nem quantos graus deu, mas deve ter dado muito alto. Não sei se vocês estão me ouvindo aí direito, porque eu tô com o ventilador de frente para mim, porque senão eu não aguento ficar aqui. Né? Aí no Rio de Janeiro também. Bom, aí é quente mesmo. Imagina com o aumento da temperatura, deve estar insuportável. Boa noite, Alexandre. Aqui hoje tava às vezes mais fresco aqui dentro que lá fora. O ar do ventilador tava quente. Isso dá uma sensação ruim, né? É horrível. Mas são os calores abrasadores do final dos tempos, né? Eles já estão aí e vão piorar. Isso é que é o pior, porque eles têm que ficar, porque a terra não vai dar o seu fruto, né? A terra não vai dar o seu fruto, e é através do calor que isso vai acontecer. Através do calor excessivo, do frio, muito frio, né? As temperaturas nos extremos, né? Então a vegetação não vai dar, o alimento não vai dar, né? Mas nós temos que estar, eu não me lembro se acho que é Abacuque, né? Que fala que ainda que não haja vaca no curral, ainda que não haja, né? Alimento no celeiro, nós confiamos no Senhor, né? Ainda assim nós confiaremos nele. Então, não importa o que aconteça, não importa o que vá suceder, a nossa confiança é no Senhor. Hoje uma irmã me escreveu, no estado dela, o pessoal tá indo nas, como é que diz? Nos bairros, né, para aplicar aquele negócio lá, aquele suco, né? Suco do dragão no povo e nas crianças principalmente. Ela falou, irmã Ruth, eu tô desesperada, né? Eu falei, minha irmã, agora é hora de confiar no Senhor. Agora é hora de colocar a nossa confiança no Pai. Unge a tua casa. Aí eu lembrei, né? A unção, irmãos, ela simboliza a mesma coisa que o povo de Israel fez quando ia sair do Egito. Aquele sangue que foi passado no beiral das portas, aquele sangue, nós não podemos hoje matar um bezerro, porque esse sacrifício já foi feito por Cristo. Mas o azeite da unção simboliza isso. Então, por fé, unjam as suas casas, unjam a porta de entrada da tua casa e declara que naquela tua casa, aqui no meu estado, estão caindo como moscas. Eu imagino. Aí eu falei para ela, unja a tua casa, unja a entrada da casa e declara que ninguém vai entrar na tua casa. Ninguém que venha sobre isso. Unja teus filhos e declare que os teus filhos estão invisíveis pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Nós temos que agir. Nós temos que agir na fé. Nós temos que agir na unção do Espírito Santo. Nós temos que assumir o nosso papel de filho. Por isso que eu vou trazer hoje aqui é continuação desses 2 dias falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre os dons, né? E como buscar esse Espírito Santo, esse batismo com fogo. Nós precisamos dele para os últimos dias que nós vamos agora atravessar. Não pense que o que eu estou falando aqui é brincadeira. Não é brincadeira. O que eu estou falando aqui é coisa séria. Se você não estiver na unção do Espírito Santo, você não vai resistir. Você não vai resistir o que já está aí, o que vai piorar. Até março isso aqui vai ficar muito pior. Eu não tô... a senhora tá... Deixa eu só pegar aqui, irmão, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Você vai falar assim pra mim, a senhora tá apavorando. Não, minha irmã, eu não tô apavorando, eu tô falando pra você a realidade, tá? Eu estou falando pra você aquilo que é. Nós temos que entender que
a situação só vai piorar, ela não vai melhorar, não vai, ela só vai piorar. Por que que ela vai piorar? Porque Jesus precisa voltar, porque a agenda de Deus, ela já terminou, a agenda de Deus, ela está correndo, os juízos de Deus estão sendo avisados, ele vai descer. E como que nós vamos nos livrar de tudo isso? Como é que nós vamos poder estar diante do Filho do Homem? Graça e paz, Val. Como é que nós vamos poder estar diante do Filho do Homem? Revestidos do poder de Deus. E para estar revestidos do poder de Deus, o que eu tenho que fazer? Buscar batismo com o Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Nossa, meu óculos hoje eu tô tão encalorada que meu óculos eu coloco e ele embaça. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Não tem como não buscar. Nós não podemos ser um crente raso. A nossa crença precisa ter profundidade. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Entendeu? Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo. Se nós quisermos estar vivos. Graça e paz, Marta. Entendeu? Eu tinha separado um hino aqui, acabei esquecendo de pegar, mas tudo bem, ele fica para amanhã. Eu ia falar sobre o Espírito Santo com uma como é que diz, uma compositora do Senhor, mas eu deixo para falar amanhã. Eu não vai dar tempo de eu terminar porque eu estou muito cansada, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir falar, tá? Hoje eu tô cansada de calor. Mas vamos lá, eu quero começar, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, aliás, desculpa, gente. 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Diz assim: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Paulo está dizendo para Coríntios. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Então, quer dizer, os gentios eram levados aos ídolos, com o conhecimento de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, né? A vida deles mudou. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus, presta atenção nisso, nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. Isso presta atenção. Nenhum homem que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Boa noite, Josi. Preste atenção. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há uma diversidade de dons. Quando você é batizado com fogo, é batizado com o Espírito Santo, certo? Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Boa noite, Berenice. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Então, quando você busca o batismo com o Espírito Santo, há um derramar do Espírito e há um derramar de dons no meio do povo de Deus. Nem todos são o mindinho, não são todos o mindinho. Cada um das mãos, o dedo tem um tamanho, tem uma função, certo? Então nós somos como um corpo. Um é o pé, o outro é a cabeça. Aliás, Jesus é a cabeça, né? Um é o pé, o outro é o braço, o outro é um dedo, o outro é o outro é a unha. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, tá? Olha aqui, ó.
Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Escuta bem. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque somos partes decentes, não tem necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar e de diversidade de línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de cura? Não. Falam todos uma mesma língua, em línguas? Não. Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que coisa linda, né? Quando você busca o batismo com o Espírito Santo, quando você busca estar cheio do poder de Deus, quando você busca ter uma vida com o Pai, uma vida íntima com Deus, uma vida em que você conversa com o Senhor a cada minuto. Irmãos, eu tenho horas que eu me pego, eu falo com Deus. Eu não estou falando isso aqui para dizer para você que eu sou alguma coisa, eu não sou nada não. Eu me pego falando com Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo. Eu fico agoniada quando eu estou cheia de muita gente do meu lado que o meu raciocínio foge para outros assuntos.
porque eu estou tão acostumada a passar os meus dias nessa mesa, conversando com Deus o dia inteiro, que vocês não têm noção, sabe? Eu estou o dia inteiro aqui, sentada aqui, conversando com o Pai. Eu estou limpando a casa, eu estou conversando com o Pai, eu estou agradecendo a Ele, estou louvando e bendizendo por eu ter força de limpar minha casa, por ter os materiais que eu preciso para limpar minha casa, por Ele ter proporcionado na minha vida, a minha família, mesmo que aconteceu tantas coisas, mas o Senhor me deu uma família, me deu filhos, o Senhor proporcionou aquilo que era para mim, e eu agradeço ao Senhor isso todos os dias. Eu estou limpando uma coisa, eu estou vendo uma coisa, eu estou agradecendo. Senhor, eu te agradeço pela vida que o Senhor me deu, eu te agradeço pelas lutas, pelas provas. Isso faz com que a nossa intimidade com o Pai, ela crie um vínculo forte, sabe? É como se de manhã você acordasse e ligasse o rádio e conversasse ali com Ele o tempo inteiro. Entende como é que é isso? É como se você ligasse o telefone e deixasse o telefone, abraço Aline, você deixasse o telefone tocando, ligado o dia inteiro, e você está conversando com Ele, você está falando os seus mínimos detalhes da vida com Ele, você está questionando, você está buscando, você olha a aflição do irmão e você fala, Senhor, o que eu falo para ele? Me dá palavra para poder responder. Isso é ter intimidade com Deus. Não estou dizendo que você tem que ser como eu, não. Mas busque viver conversando com o Salvador o dia inteiro. Busque viver, você vai ver que a tua vida fica diferente. A tua fica leve, o teu fardo fica suave. O teu jugo é leve e o teu fardo fica suave. Entendeu? Por isso nós precisamos buscar batismo com o Espírito Santo, para que essa intimidade se estreite cada dia mais. Exatamente, lavando prato, dirigindo, caminhando, recuperando, repousando, sempre conversando com o Pai. Eu sou assim, procurando sempre a conexão com o Senhor. É isso mesmo. É desse jeito, nós temos que viver isso aí. Nós vamos lá para Atos dos Apóstolos 8. Marca aí que nós começamos com 1 Coríntios 12. Depois nós vamos para outros lugares também. Espera aí. Vamos agora em Atos 7. Vamos ver o que é Atos 7, 8, 7, aliás, Atos 8, versículo 7. Diz assim: porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. Eu vou começar a ler, presta atenção, vou começar a ler Atos 8, do versículo 4, tá? Do 4 até o 7. Marca aí, Atos 8, vou começar no 4, vou até o 7, tá? Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que coisa linda. Aqui é Paulo, né? Paulo sai pegando o povo para matar o povo. E o povo, ó, fugiu. Exatamente, Marta, orando em todo tempo em espírito. O povo fugiu. Deus já deixou fugirem para poder pregar o evangelho para outras pessoas. Olha aqui, ó. Então, presta atenção. Descendo Filipe à cidade de Samaria. Filipe era um apóstolo. Lhes pregava a Cristo. Filipe foi para Samaria e lá ele pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Presta atenção. Lá em Samaria tinha uma mulher que ela conheceu Jesus. Lá em Samaria, Jesus deixou um povo que foi evangelizado pelo próprio Yeshua. Nós temos que entender isso. E com certeza esse povo estava lá no dia que Filipe foi para lá pregar o evangelho. Olha aí, as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados.
Irmãos, Filipe não iria fazer isso. Filipe não iria agir desse jeito se ele não tivesse revestido do poder de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A igreja invisível, hoje, nós somos a igreja invisível. Essa igreja, ela tem que estar revestida do poder de Deus, ela tem que estar revestida do batismo de fogo para completar a obra da igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos. Você está achando que Atos dos Apóstolos terminou? Não. Atos dos Apóstolos está sendo escrito no decorrer desses 2000 anos. Nós fazemos parte do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos escrevendo essa história. A história de Atos dos Apóstolos não terminou. Não terminou. Se você está achando... Shalom, Luciana. Se você está achando que terminou, não terminou. Atos dos Apóstolos está sendo escrito pela minha vida e pela tua vida também. Eu não sei quem está escrevendo, mas alguém está escrevendo, porque nós vamos ver na eternidade. Essa igreja que se levanta hoje, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem parede, a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, que se levanta com poder e graça na autoridade de quem? Do Espírito Santo. Lembra que o anjo falou comigo naquela madrugada? Vocês precisam resistir ao que está por vir. Eu perguntei como? Ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do seu poder? Batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Como, irmã Ruth, que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar hoje como que você vai fazer. Você quer aprender? Você quer aprender? Eu vou te mostrar hoje. Você vai ficar radiante, porque é uma coisa que está na nossa mão. É só você se dispor. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Nesses últimos dias, a igreja invisível terá que fazer o que Filipe fez em Samaria. Os espíritos imundos saíam clamando em alta voz. Muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. Você está entendendo o que a igreja invisível vai fazer nesses últimos dias, como a igreja primitiva fez? Você está entendendo a situação? Você está entendendo para que você foi chamado? Irmãos, nós é da igreja invisível e aqueles da igreja primitiva. Eu acredito que na glória nós nos encontraremos e nós vamos conversar. Porque é o seguinte, é a mesma situação, é a pressão. Nós estamos vivendo sob pressão. Nós estamos sob pressão. Nós somos a oliveira, a azeitona dentro da pressão para extrair o óleo. E nós só vamos aguentar essa pressão se você buscar de Deus ter o batismo com o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Os demônios vão se manifestar fortemente, já estão se manifestando, e precisamos ter o poder do Espírito Santo. É maravilhoso viver o poder do Espírito Santo. Você acha que não é não? Você vai provar disso, eu tenho certeza. Vamos ler Atos 9, 17. Diz assim, a conversão de Paulo. Eu li ontem, mas vamos ler de novo. A conversão de Paulo. Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes. 9, eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler o 9 inteiro, tá? Vou ler a conversão de Paulo. Atos 9. É necessário que nós leiamos. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Este homem estava enraivecido, ele estava podre de ódio. Este homem estava fervendo de ódio. Olha isso. Foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas,
para que quando ele encontrassem homens ou mulheres que eram do caminho, eles eram chamados do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Entendeu? A igreja primitiva era a igreja do caminho. Nós somos a igreja invisível, tá? E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente, olha, um homem que saiu de lá enfurecido, cheio do querer ser e poder, ele era poderoso. Um homem criado aos pés de Gamaliel, o maior filósofo hebreu que já existiu. Esse era Paulo. E ele vai. E quando ele está indo, belo e formoso, com as correntes na mão para prender os irmãos do caminho, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ah, meus irmãos, aquela pompa e circunstância de Paulo caiu tudo por terra. Ele caiu simplesmente do cavalo. Ele caiu literalmente do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, olha só, olha que situação de um homem poderoso, cheio de cartas na mão para prender todo mundo, cheio de ser poder, de ser o homem poliglota, de ser uma sumidade, tanto entre romanos, gregos e hebreus. Esse era Paulo. Nesse momento ele cai. Boa noite, Suzana. Ele cai do cavalo. Ele vê aquela luz. Ele vê a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa hora ele foi desconstruindo, ele foi derretendo. Saulo foi derretendo toda aquela pompa, todo aquele orgulho, aquela empáfia, foi caindo no solo. Foi caindo no solo. E ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Boa noite, Érica. Duro é para ti recalcitrar ou chutar contra os aguilhões. E ele, olha só, de um homem poderoso ele passou para um homem tremendo e atônito. Disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu vais fazer. Você está entendendo? Você está conseguindo entrar na cena, enxergar Paulo andando? Irmãos, presta atenção, parece que eu estou vendo. Andando junto com os soldados, indo para a matança, para pegar o povo para matar, cheio do eu, cheio de vanglória. Ele estava cheio de tudo o que não deveria estar. E ele vai em nome de Deus. E de repente, naquela empáfia, eu imagino a capa de Paulo voando pelo ar, né? Ele galopando e a capa voando. E de repente, o Deus Criador dos céus e da terra, nosso Jesus de Nazaré, desconstrói ele numa palavra: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nessas palavras ele é desconstruído. Nessas palavras cai de dentro dele toda a empáfia. Cai de dentro dele tudo aquilo de ruim que ele tinha. E ele agora
tremendo, não mais empafioso, mas está atônito, sem entender direito o que está acontecendo. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele prepararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Aqueles homens que viram a empáfia daquele homem, viram a maldade naquele homem, viram tudo que estava naquele homem. Agora eles se deparam com um homem acabado, um homem que precisava ser conduzido pela mão. Olha isso, e os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão. Paulo ficou 3 dias sem visão, não comeu e não bebeu. 3 dias, irmãos, esse homem ficou no seio da escuridão. Nesses 3 dias ele foi desconstruído, ele terminou a desconstrução dele. Ele estava preparado para ser um novo homem. Ele estava preparado para sofrer as aflições de Cristo. Ele estava preparado para ser um dos discípulos. Ele estava preparado para ser um dos apóstolos. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Um homem pronto para matar, de repente se transforma numa ovelha. Um assassino, nesse momento, se transforma numa ovelha. 3 dias sem comer. Ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a visão. Você está vendo? Um homem cheio de si, de repente, se transforma num cordeiro. E Deus lhe dá a visão que um homem chamado Ananias ia visitar. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava apavorado. Ananias entrou em choque. Ananias está nesse momento apavorado. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ele era um vaso escolhido por Deus, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus ia converter a intrepidez de Paulo, Deus ia converter o conhecimento de Paulo, Deus ia converter o caráter audacioso de Paulo, o caráter que ele não tinha medo de nada e nem de ninguém. Aí ia ser convertido tudo para a obra de Deus. Olha isso.
porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. Olha isso agora. E impondo as suas mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Você está entendendo a maravilha disso? Você está entendendo o poder dessa palavra? Você está conseguindo captar dentro do teu coração o que Deus está falando aqui conosco? Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Paulo aqui não seguiu a ordem exata. Crer, batismo na água, batismo com o Espírito Santo. Não. Ele primeiro viu, teve um impacto, desconstruiu, aceitou a desconstrução, foi batizado com o Espírito Santo e agora sim ele vai para as águas. Meu irmão, Deus age conosco conforme Ele quer. Deus age conosco conforme Ele quer. A minha experiência com o Espírito Santo, como é que foi? Eu tinha 7 anos de idade. Boa noite, Denildo. Eu tinha 7 anos de idade, eu era uma criança. E eu estava num culto. Aliás, um culto de crianças, numa tenda de crianças. Em Cianorte, tinha um seminário um seminário presbiteriano lá, e tinha encontros de avivamento todos os anos. E quando foi numa tarde, estavam os professores da escolinha, né, bíblica, colocou toda a meninada para orar. E eles oravam pedindo para o Senhor batizar as crianças com o Espírito Santo. E nós fomos. Eu fui. Eu chorei, irmãos. Eu era menina, 7 anos, mas eu me lembro exatamente. Eu chorei das 3 da tarde até as 10 da noite sem parar. Eu andava, as crianças todas andavam por aquele seminário, era uma chácara imensa. Nós andávamos falando em línguas por toda aquela chácara. Nós entrávamos nos pavilhões de oração, era a coisa mais linda. O batismo com o Espírito Santo era um fogo que saía de dentro da alma e subia pela cabeça. Eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como eu tive naquele dia. Eu somente tinha 7 anos de idade. E eu fui me batizar aos 12 anos. Você está entendendo? Esse foi a minha experiência. A minha experiência. Eu tenho 61 anos. Então, essa experiência tem exatamente 54 anos. 54 anos que eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu não me esqueço desse dia. Paulo foi um homem cheio de si, criado aos pés de Gamaliel. Sabia a lei de cor, pulado e salteado. Tinha poder nas mãos, poder dentro de si, poder mental. Entenderam? E Deus desconstruiu ele todinho. Para quê? Para que ele fosse usado na pregação da palavra para os gentios. E ele recebeu através de Ananias. Ananias impôs a mão sobre ele. E ele recebeu o Espírito Santo. Só que tem uma coisa, irmãos. Naquele tempo, na igreja primitiva, era desse jeito. Hoje, a igreja invisível, ela é pequenininha e está esparramada. Você está me vendo online. Eu não estou aí com você, mas o Senhor está. Eu te convido a orar.
eu te convido a clamar. Eu te convido a profetizar a descida do Espírito Santo na tua vida. Mas, irmã Ruth, profetizar é falar do futuro. Não, irmão, não é falar do futuro. Profetizar é você falar a palavra que está escrita. Profetizar é você louvar. Profetizar é você buscar o Senhor. É você colocar a tua alma. É você clamar: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço porque tu me deste vida. Eu te agradeço porque o teu Espírito Santo está sobre mim. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou buscando ser batizada com o teu Espírito para que eu possa enfrentar os últimos dias desse mundo. Para que eu possa ser testemunha, como Paulo foi. Para que eu possa expulsar demônios. Para que eu possa ter intrepidez na palavra. Para que eu possa fluir a palavra do Senhor, para que eu possa ter um entendimento maior, para que eu possa levar aos outros a tua palavra com intrepidez. Entendeu? Exatamente, rasgue o coração louvando e adorando ao Senhor. Isso é profetizar. Lembra de Saul? Lembra de Saul? Saul entrou no meio dos profetas e profetizava. Ele dançava e profetizava. Meu irmão, nós precisamos. Presta atenção aqui. Saulo teve, ele teve a conversão, o batismo com fogo, depois veio o batismo na água. Saulo precisava estar pronto. Quando Cornélio era um centurião romano, era um gentil, mas era um gentil que cria em Deus. Era um gentil que professava o poder de Deus. Era um gentil que conhecia a Deus. Quando ele recebe a visita do anjo, e o anjo manda que ele vá buscar Pedro, lá em Jope, acho que é Jope, se não me engano. Aqui, Pedro e Cornélio, eu não vou ler tudo, senão não dá tempo. Havia em Cesareia um varão chamado Cornélio. Então Cornélio estava em Cesareia, um centurião da corte, chamada corte italiana, e um homem religioso temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus. Cornélio foi e recebeu a visita do anjo, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: O que é isso, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. E está alojado na casa com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E ao mesmo tempo, Pedro, tendo a visão do lençol com os animais impuros, que representava o judeu, aliás, representava os gentios. Olha o que Deus faz. E quando Pedro é levado para a casa de Cornélio, enquanto Pedro falava, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas. E depois disso, o que aconteceu? Eles foram batizados nas águas. Igualzinho a Saulo. Irmão, presta atenção. Deus age de acordo com o que Ele quer. Como Ele quer. Você precisa estar com o teu coração limpo, tremente e temente na presença do Pai. Você precisa estar perseverante na oração. Você precisa estar com o teu coração no trono da graça. E você precisa perseverar firme na fé, firme no clamor,
firme no profetizar, firme, meu irmão, no pedir o batismo com o Espírito Santo. Você está entendendo? Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Porque nós somos batizados, mas nós somos revestidos de unção a cada tempo. Nós temos já o batismo e o Senhor vai revestindo aqueles que são batizados, o Senhor vai revestindo com a unção. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Pedrosa. O canal dele foi banido do YouTube. Agora ele só tá no Facebook, no Twitter e não me lembro qual outra plataforma. Mas ele faz cultos online todos os dias. Quando é 10 da noite, 11 da noite, ele tá lá fazendo culto. Vai até 1, 2 horas da manhã. Aquele homem foi levantado por Deus para denunciar as obras de Satanás dentro do Brasil. Ele foi levantado por Deus há 40 anos para denunciar a M-açoaria. E ele tem um testemunho maravilhoso quando ele conta do batismo dele com o Espírito Santo. Ele estava dormindo. Olha como Deus trabalha. Deus revestiu aquele homem de poder para fazer o que ele faz hoje, denunciar as obras das trevas. E ele conta que ele estava dormindo, mas ele falando com Deus o tempo inteiro. E de repente ele viu quando um fogo entrou no corpo dele. Ele sentiu uma labareda entrando dentro do corpo dele. E ele começou ali a glorificar a Deus e ele se levantou todo molhado de suor, do calor que ele sentia. E ele saiu dali e foi para o escritório dele. E ele terminou a noite de joelhos, falando em novas línguas. Passou a noite porque o Senhor estava preparando para que ele fosse testemunha na pior cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Pior porque, Marruth, é tão linda a cidade. Não, eu estou falando de demônios. Eu estou falando de pecado. Ele foi levantado, mas antes dele ser levantado para o que ele faz hoje, ele foi batizado com o Espírito Santo. Você está entendendo, meu irmão? Revesti-vos da fortaleza, da força do seu poder. Nós temos que nos revestir do poder de Deus. E esse revestimento só vem com o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Nós temos que entender isso, meus irmãos. Preste atenção. Vamos agora para Atos dos Apóstolos 18, 24. Atos dos Apóstolos 18, 24. Diz assim: E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era um homem eloquente e tinha poder de fala. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, mas ele conhecia as profecias, e ele sabia que as profecias tinham se cumprido. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo isto, Áquila e Priscila, lembra o casal? O tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muitos ao que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Mas vamos seguir aqui. 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, e encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando credes?
E eles disseram: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: eis que sois batizados então. E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Paulo, quando ele passava, os enfermos eram curados. Pedro, quando passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Por quê? Eles tinham alguma coisa deles mesmos? Não. Eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles tinham o poder do Espírito Santo. Você precisa ter o poder do Espírito Santo. Entendeu? Denildo, pode vazar daí, meu irmão. Eu já falei isso pra você uma vez. Já falei isso pra você uma vez. Tá chegando o tempo. Aqui se cumpre Joel 2:28. Lembra de Joel 2:28? Vamos lá para Joel, para a gente entender. Né? No fim dos tempos, vossos filhos, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28, olha aqui, ó. E acontecerá que depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. A promessa do Senhor se cumprindo. Entenderam? A promessa do Senhor se cumprindo. Por que nós precisamos ter o batismo? Porque em nós há uma carência espiritual. E nós precisamos sanar essa carência espiritual. E quem pode sanar é o Espírito Santo. Como assim, irmã Ruth? Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, você conhece os mandamentos, você está seguindo tudo, você está fazendo, você está deixando o mundo. Você está deixando tudo, você está fazendo tudo de uma forma que Deus se agrade da tua vida. Mas falta uma coisa, a intrepidez. Falta uma coisa, o poder do Espírito Santo em ti. É como eu digo, eu não gosto dessa palavra, porque o mundo usa essa palavra para outras coisas. Mas você precisa que o sobrenatural venha sobre você. Que sobrenatural é esse? É o poder da glória de Deus na tua vida. Eu não gosto dessa palavra, mas para você entender mais, você poder compreender o que é esse sobrenatural. O sobrenatural que eu digo é o poder, é a essência do Todo-Poderoso em você. É você ser o braço estendido de Deus sobre a terra. É você ser o homem de Deus e a mulher de Deus sobre a terra. É você ser o próprio, o embaixador de Cristo aqui na terra. Jesus disse: vocês farão maiores obras do que eu faço. Como? Tendo o Espírito Santo. Entenderam? Nós precisamos, irmão, presta atenção. Olha aqui, ó. Paulo percebeu uma carência espiritual quando ele colocava a mão sobre os nossos irmãos que conheciam a palavra, mas não conheciam o Espírito Santo. Conheciam somente o batismo de João, o batismo das águas, que é necessário. Paulo não questionou a fé deles, não. Não é necessário impor a mão, mas é necessário clamar, é necessário buscar, é necessário se humilhar. Temos que tomar posse dessa promessa.
Saber que Deus disse, buscai e achareis. Precisamos dedicar horas em louvor e súplicas. É aquele momento seu com o Pai, entendeu? É aquele momento que só você pode ter com Deus. Não é eu que vou fazer isso para você, nem você por mim. Mas é você que tem que fazer. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um dom da graça de Deus, um presente do poder de Deus para a tua vida. Temos que anelar, temos que buscar, querer pelo poder de Deus em nossas vidas. No Antigo Pacto, lá no Velho Testamento, você sabia que tinha batismo com o Espírito Santo? Não era como hoje, que o batismo vem e fica. Não, naquele momento era passageiro. Quer ver? Vamos para Números 11, 25. Vamos lá, Números, livro de Números 11, 25. Deixa eu achar aqui. Livro de Números 11, versículo 25. O Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Lembra? Quando ele designou 70 anciãos para ajudá-lo no caminhar com o povo no deserto? Ele estava cansado. Olha aqui. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés. Moisés era batizado com o Espírito Santo. Você acha que não? Moisés foi batizado no Sinai. Quando Moisés viu a sarça ardendo, que ele ouviu a voz, e a voz disse para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Moisés não faria nada do que fez se não tivesse batismo de fogo na vida dele. Presta atenção. Olha aqui, ó. E tirou do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E sucedeu o quê? Quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Foi momentâneo. Foi para eles conhecerem o Espírito de Deus, para eles conhecerem o que o povo fala, o sobrenatural. Mas eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra para nós quer dizer poder de Deus. Mas é para você poder entender o que eu estou falando. Entendeu? E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou o espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Aqueles 70 anciãos provaram o espírito que estava sobre Moisés. É o que aconteceu aqui, ó. E sucedeu, quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Foi só aquele momento. Então, quer dizer, o espírito vinha e se retirava. Hoje não. Se nós buscarmos, se nós tivermos vida íntegra com o Pai, se nós estivermos fazendo a vontade dele, o Espírito Santo está em nós em todo o tempo. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo? Olha aqui, ó. Vamos para Números 24. Números 24, versículo 2 e 3. Vamos lá. Versículo 24. Aliás, capítulo 24, versículo 2 e 3. Diz assim: Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Balaão, hein? E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beori, fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai que cai, mas com os olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Por que que o Espírito Santo se apossou de Balaão? Porque Balaão tinha que abençoar. Tá entendendo? Contra o povo de Deus não há encantamento, só se você tiver brechas abertas. Nesse momento, o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Balaão não pode dizer, eu não conhecia Deus, porque ele conheceu. Ele conheceu o Espírito de Deus que habitava em Moisés. Ele conheceu, ele sabia. Ele fez errado porque quis fazer.
porque as trevas chamavam mais a atenção dele do que a luz. Mas Deus colocou sobre Abraão o Espírito Santo para que Abraão profetizasse bênção sobre o povo de Israel. Isso é lindo demais. Moisés foi separado, foi batizado no Sinai. Quer ver? Vamos primeiro Samuel. Eu já estou terminando, gente. Eu já estou terminando, tá? 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10, versículo 6. Vamos ver aqui. E o Espírito do Senhor virá a ti, e tu profetizarás com eles, e será transformado em outro homem. Isso aqui é quando Samuel unge Saul para rei. E será que quando esses sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Entenderam? Saul também provou do Espírito Santo de Deus. Saul não pode falar. Saul não pode falar que não provou do Espírito Santo, porque ele provou. Ele profetizou junto com os profetas. Ele sentiu a presença do Espírito Santo. Irmãos, sentir a presença do Espírito Santo é algo maravilhoso. Vocês não têm noção do que é. É algo sublime. É algo que a tua alma, ela fica em estado de graça. É lindo demais. Busque batismo com o Espírito Santo, meu irmão. Busque batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu vou continuar amanhã, que eu já estou cansada. Tenho ainda mais 4 páginas para falar para vocês. Foi como ontem, né? Eu dividi em 2 partes, porque é bastante coisa e eu estou colocando alguns acréscimos que o Senhor está dando aqui. Eu estou colocando junto para incentivar que vocês busquem estar revestidos do poder de Deus, estar revestidos com o Espírito Santo. E amanhã nós continuamos, tá bom? Porque tem bastante coisa. Olha aqui, ó, que eu escrevi, ó. Tem, ó, aqui, ó. Tem mais, ó, tá vendo? Tem muita coisa ainda. E senão eu vou aqui até meia-noite e eu já tô decaindo aqui. Mas vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar Ele enquanto se pode achar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus de amor, de justiça, um Deus que fala na alma de nós, na nossa alma, um Deus, Senhor, que reveste-nos com o Teu poder, um Deus que nos faz caminhar pelas veredas de justiça. Pai, eu te peço, nós estamos aqui em 19 pessoas que querem o céu, querem a vida eterna. Nós somos a igreja invisível de Jesus Cristo, que vai terminar a obra da igreja primitiva. Pai, nos capacita, nos dá o batismo com o Espírito Santo, nos dá o batismo de fogo, nos dá, Senhor, o batismo de poder. Eu te peço, Pai, ajuda os meus irmãos a perseverarem, ajuda os meus irmãos a estarem firmes na fé, ajuda, Pai, os meus irmãos a não desistirem da jornada, ajuda os meus irmãos a caminharem firmes, a caminharem, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Batiza o Teu povo com o Espírito Santo. Batiza o Teu povo, Senhor, dá dons espirituais. Ajuda o Teu povo, livra o Teu povo do mal. Sê conosco, Senhor. Nos prepara para os últimos dias desse mundo que já começaram, já estão aí, já estão apertando já. Daqui para março a situação vai ficar bem estreita. Mas nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando da igreja invisível de Cristo que se levanta. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos a Tua proteção. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre o Teu povo. Que o Senhor tire, Pai,
do nosso meio todos aqueles que não querem a palavra de Deus, todos aqueles que querem às vezes ser pedra de tropeço, querem, Senhor, intimidar o teu povo para o teu povo não caminhar. Nós te pedimos, eu estou em concordância com a oração do Gustavo de ontem, que aquela oração me tocou profundamente. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu te clamo, Senhor, eu te clamo. Aqueles que não forem para estar com o coração sincero no nosso meio, o Senhor retira. Retira. Porque não vai resolver nada, não vai. São pedras que vão fazer muita gente errar. Eu te peço, Senhor, faça uma peneira, em nome de Jesus, faça uma peneira. Pai, eu te peço pela vida da Simone, guarda ela, Senhor. A tua serva precisa de ti. Batiza com o poder do Espírito Santo. Se ela já for batizada, Pai, renova a unção de alegria, unção de júbilo, unção da limpeza, unção, Senhor, de estar firme contigo. Guarda os meus irmãos aqui, eu te peço pela vida da Joelma, pela família dela, que está enlutada, pela família da Suzana, que está enlutada. Pai, te peço também, Senhor, pelo filhinho da, acho que é Gleice o nome dela, Xiste, se não me engano é isso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, transforma nosso ser. Senhor, passa a unção do Espírito Santo na mente da Simone. Te peço pela vida dela, pela mente dela, passa a unção do Espírito Santo por dentro da mente da Simone. Limpa a mente, dá refrigério, dá o bálsamo de Gileade. Há médicos em Gileade. Passa o bálsamo de Gileade sobre a mente da Simone, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, te pedimos pelos outros irmãos que eu não lembro o nome agora, mas que estão aqui, que estão buscando a tua face, aqueles que vão ouvir essa live. Guarda eles em nome de Jesus. Te peço pelas crianças que estão sendo obrigadas a receber o veneno do jacaré. Tem misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia das crianças do Brasil. Misericórdia. Nós te agradecemos por tudo, confiamos no teu poder. E, Senhor, nós te pedimos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar, nos retira daqui, porque aqui já não tem mais nada para o teu povo. O tempo já terminou e nós precisamos seguir viagem. Nos ajuda, Pai. Protege a todos nós. No nome honrado de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Fiquem na graça de Jesus. Simone, pega firme a mão. Batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo. Esse batismo vai revolucionar a tua vida. Pode ter certeza disso. Irmãos, vamos estar em oração pelas nossas crianças, tá bom? Vamos estar em oração pelas nossas crianças. Em nome de Jesus. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Tenham uma noite linda, maravilhosa e que o Espírito Santo possa estar sobre vocês nessa noite. Que vocês possam sentir o batismo de fogo nessa noite. Eu vou estar orando por isso nessa noite, pela vida de vocês. Se põe na presença do Senhor, se põe na presença do Pai. E deixa que o Espírito Santo tome conta de você. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Amém? Fique na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe. Maranata. Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Fiquem na graça do Senhor. Em nome de Jesus.